Bom, vamos lá então agora com relação a moratória e parcelamento. Como a gente falou com vocês, vou tratar os dois juntos e aí explicar o conceito de cada um deles e separar suas diferenças para a gente possa entender um pouquinho melhor. É mais fácil a moratória e parcelamento, a gente saber os seus conceitos, as suas diferenças e aí comparar uma a outra para saber quais seriam as diferenças básicas entre uma e outra, tá bom? Moratória, na verdade, a moratória seria a dilação do prazo para pagamento de tributo. Essa dilação do prazo para pagamento de tributo na moratória pode ser de uma forma unitária, vou te dar 1 ano, 3 meses, 6 meses para pagar esse tributo desse exercício. Então ocorreu o fato gerador agora, não tem dinheiro para pagar por algum motivo, eu vou te dar então 3 meses para pagar. Então daqui 3 meses você paga o tributo referente a esse exercício. Veja bem, a moratória não está deixando a pessoa deixando de pagar o tributo. É momentâneo, é temporário. Ela deixa de pagar agora para poder pagar o tributo lá na frente. É simplesmente para não ter incidência de multa. Só isso, tá bom? Mas ele vai ter que pagar o tributo. Ou eu vou falar para você o seguinte, em vez de pagar o tributo agora, à vista, você vai pagar o tributo então agora em 3 vezes. Certo? Então, pagando em 3 vezes, eu consigo lá pagar o valor daquele tributo referente a esse exercício. Ou posso fazer também da outra forma. Eu vou te dar então 3 meses de espaço, de moratória, de dilação desse prazo, e quando der os 3 meses, o tributo devido por esse exercício, você paga então em 3 vezes. Tá? Então, a moratória ela pode ser de uma forma fracionada, pode ser de uma forma unitária também. Por isso que alguns autores falaram que foi um exagero colocar, através da Lei Complementar 104, o inciso 6 no artigo 151, falando do parcelamento. Por quê? De uma certa forma, o parcelamento está embutido dentro do conceito de moratória, beleza? Isso para esses autores. Agora, o que é o parcelamento? O parcelamento é meramente uma política fiscal de arrecadação tributária, tá? Política fiscal de arrecadação tributária, onde o fisco tem a intenção de receber o valor e quer receber aquele valor do contribuinte. Só o contribuinte não consegue pagar o valor à vista. O que ele faz? Te concede então um parcelamento. Vai pagar aquele valor em parcelas. 10 parcelas, 50 parcelas, 100 parcelas, 200 parcelas, que seja. A legislação então vai atribuir qual a natureza do parcelamento e qual a necessidade desse parcelamento, certo? Então nesse caso, parcelamento é meramente simplesmente uma política fiscal de arrecadação tributária. Agora, a moratória, eu não posso conceder a moratória simplesmente por minha vontade. Não posso entender que é uma política fiscal de arrecadação tributária e conceder a moratória. Por quê? O Código Tributário Nacional, no seu artigo 152, ele fala que a moratória em si, ela precisa ter lá alguns eventos, que pode ser um evento natural, pode ser um evento econômico, pode ser um evento social, que dificulte o contribuinte de pagar o tributo. Tá? E nesse caso, dificultar o contribuinte pagar o tributo, a administração pública pode vir e dar a moratória. Então, estender o pagamento, estender a obrigação daquele tributo, certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? A administração pública vai conceder um prazo para o contribuinte, tá? Vai conceder um prazo para o contribuinte. Deixa eu... Pronto, vai lá. Os gastos estão aqui perto. Vai conceder um prazo para o contribuinte para quê? Para que ele possa pagar o tributo quando superar esse momento, essa dificuldade, que adveio lá de um momento de uma crise ambiental, de uma crise econômica, de uma crise social, tá? Então a moratória tem essa particularidade. A moratória não pode ser utilizada meramente como uma política fiscal de arrecadação. Ela tem que, quando cria a moratória, tem que a legislação cria a moratória, vincular essa moratória, vincular essa concessão desse benefício a algum procedimento natural, econômico ou social que venha trazer uma certa dificuldade ao contribuinte de cobrar aquele tributo, beleza? Então, primeira diferença que a gente tem entre moratória e parcelamento. O parcelamento é uma técnica fiscal, uma política fiscal de arrecadação, portanto, é meramente uma política fiscal para arrecadar tributo. Vem cá. Olha o baixinho aqui. Dá baixinho. Vai, vem cá, vai. Agora acordar não tem sossego mais. É meramente uma política fiscal de arrecadação tributária, portanto, eu tenho lá que arrecadar, o contribuinte quer regularizar a sua situação, então eu vou conceder para ele uma moratória, certo? Agora, o parcelamento. A moratória em si, não. A moratória, na verdade, o que eu faço? Eu vou, diante de algumas dificuldades que vão ocorrer na sociedade, seja lá por um evento natural, uma catástrofe natural, tá? Uma enchente, uma grande enchente, aquela barreira que estourou em Minas, que acabou com praticamente várias cidades. Então, esses eventos naturais,
podem trazer lá um problema para que o contribuinte pague o tributo. Ou econômico, uma crise econômica, uma grande crise econômica, como aconteceu há algum tempo atrás, que atingiu lá mais drasticamente países da Europa e Estados Unidos e não chegou tão forte aqui no Brasil, tá? Era possível naquela situação dar uma moratória para que você pudesse conceder ao contribuinte um prazo a mais para o pagamento de tributo? Poderia. Então nessa situação é possível também criar moratória. Ou social. Os exemplos que eu tenho de calamidade social que os livros trazem é guerra externa, tá bom? Mas, num caso que a gente está vivenciando hoje, do coronavírus, que é uma pandemia mundial, que está trazendo dificuldade para várias empresas trabalharem, porque há um isolamento social, há uma quarentena, há uma proibição de abertura de certos estabelecimentos, onde você dificulta o contribuinte, no caso empresário, né? Dificulta o contribuinte, no caso pessoa física, de conseguir os valores monetários para até mesmo pagar o tributo. Ou seja, se eu não estou trabalhando, como eu consigo pagar o tributo que eu devo? Como é que eu vou poder pagar o imposto de renda? Como eu vou poder pagar o IPTU da minha casa, se eu não estou nem recebendo? Se eu estou lá trabalhando numa empresa, minha empresa não consegue vender o produto, como ela consegue levantar valores e pagar os seus débitos com os trabalhadores, os seus débitos com fornecedores e ainda assim pagar o tributo? Então é um momento de dificuldade, tá mesmo para o contribuinte, não só o contribuinte está também com muita dificuldade com isso, mas é um problema social em que afeta o pagamento tributário. Então, nessas condições, seria possível então a criação da moratória. Nessas condições, seria possível o Estado, através de uma lei, tá? Através de uma lei, criar a moratória, beleza? Outra diferença que a gente tem entre moratória e parcelamento é que o parcelamento só pode ser concedido por ato. Só o ato administrativo, então, só por lei. Só a lei, então, pode criar o parcelamento, certo? Agora, na moratória, há um detalhe no artigo 152 que dá a ideia que poderia criar a moratória por ato administrativo, tá? Ato administrativo declaratório poderia criar a moratória. Quando na verdade não. A moratória também é criada por lei. Ela deve existir uma lei específica que cria a moratória. E nessa lei específica, fundamente a moratória justamente no quê? Nessas dificuldades que tem um contribuinte de pagar o tributo. Dificuldade natural, dificuldade econômica ou dificuldade social. Beleza? Agora, o artigo ele fala da moratória individual concedida por ato administrativo declaratório, dando a ideia de que eu poderia criar a moratória por meio de ato administrativo. Não é isso, tá? Como é que vai funcionar nesse caso? Moratória, criei a lei, estabeleci os critérios da moratória, fundamentei o porquê da moratória e aí o contribuinte tem o direito a receber esse benefício da moratória. Dilatei o prazo de pagamento, beleza? Agora, vamos entender o seguinte, quando eu falo em moratória individual, essa moratória individual eu posso criar requisitos para o contribuinte ter o direito à moratória, tá? A dificuldade, no caso econômico, né, exemplo que a gente pode dar aqui, a dificuldade econômica, ela pode vir não de uma dificuldade por uma calamidade econômica, e sim por conta de um encargo econômico que eu vou atribuir àquela pessoa do contribuinte para que ele possa ter o direito à moratória. Tipo o quê? Você vai mudar a sua empresa para a minha cidade. Então, para você ter o direito à moratória, eu exijo que você contrate na minha cidade pelo menos 100 funcionários, tá? E aí você tem o direito à moratória de 3 anos. Beleza? Então, olha o que eu fiz. Eu criei requisitos, tá? Para que aquele contribuinte siga esses requisitos e aí vou ter um ônus. Por quê? Você vai mudar o seu estabelecimento para cá e vai ter que contratar 100 funcionários. Pode ser que eu não precise de 100 funcionários, mas para ter o direito à moratória você vai ser obrigado a contratar 100 funcionários. Beleza? É um encargo para ele? É. Pode ser que esse encargo crie uma dificuldade econômica para ele pagar o tributo? Pode. É uma moratória individual? É. Por quê? Criei requisitos e somente quem tiver o cumprimento desses requisitos tem direito então à moratória, beleza? Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Crio por lei toda a estrutura da moratória, por isso ela é criada por lei também, crio por lei toda a estrutura de cobrança dessas exigências da moratória, tá? E aí o contribuinte faz o pedido. Ele faz o pedido de licitação pública, ela verifica se foram cumpridos todos os atos e aí concede a moratória, beleza? Agora, concede a moratória através do quê? De ato administrativo declaratório. É nesse sentido, então, que se fala da moratória em caráter individual. É nesse sentido, então, que eu tenho o inciso 2 do artigo 152, que fala da moratória individual, que pode ser concedida por ato declaratório, por ato administrativo declaratório. Então, por favor, tome bastante cuidado com isso. A moratória não pode ser criada por ato administrativo. A moratória tem que ser criada por lei.
A moratória é um benefício fiscal. Por ser benefício fiscal, ela só pode ser concedida por lei, tá bom? Agora, ela pode ser, depois de criada a lei, ela ser ali atribuída a competência para a administração pública, para o administrador público, de conceder a moratória por meio de ato administrativo. Quando? Cria requisitos para a concessão da moratória e o contribuinte vai lá apresentar para o fisco esses requisitos cumpridos. Cumpridos os requisitos, através de ato administrativo declaratório, eu concedo então a moratória. Agora, para a prova, tá? Prova de concurso, prova da OAB, quando cai isso aqui, e provavelmente a hora que voltar, a gente ter uma vida normal, sem quarentena, sem nada, a prova da OAB e as provas de concursos vão retornar também, então mantenha os estudos aí que vai ser importante para vocês também. Tenham isso aqui como um prazo a mais, um prazo a mais que vocês possam se preparar melhor para as provas. E aí tomem cuidado com o seguinte, quando cai em prova moratória e parcelamento, o diferencial que tem é o quê? Um é política fiscal e o outro é incidência de dificuldades por conta de natureza, economia ou sociedade que tenha essa dificuldade. E outra diferença, o parcelamento só pode ser criado por lei, só pode ser concedido por lei e a moratória pode ser concedida por ato administrativo declaratório, beleza? Mas, se cair na prova que essa diferença é válida, tá certo, tá? Pode marcar com certeza que você não acertar. Agora, toma cuidado, se tiver que explicar o porquê do ato administrativo aqui, deixem bem claro que eu não posso criar por ato administrativo. Eu posso conceder, depois de criada a moratória por lei, posso conceder essa moratória por ato administrativo declaratório. Quando? Sendo moratória individual, crio requisitos e os requisitos são cumpridos então para aquele contribuinte, beleza? Bom, outro detalhe aqui, a moratória concedida de forma geral ou forma individual, que é criada por lei, ela também tem umas particularidades. Por quê? A gente vai analisar lá o que fala o artigo 155, quando trata da moratória, e a gente percebe o seguinte, a concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido, tá? E será revogado de ofício sempre que se apurar que o beneficiado não satisfazia, tá? Portanto, não cumpria os requisitos, ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpriu, ou deixou de cumprir os requisitos da composição daquela legislação, o que ele tinha que compor, que tinha que cumprir, tá? Quer dizer isso? Primeira coisa, caráter individual não gera direito adquirido. Como é que vai funcionar isso? Toma cuidado com esse termo aqui pelo seguinte, o que seria esse direito adquirido? Vamos lá, eu sou contribuinte, tá? Criou-se a moratória e criou-se os requisitos. Qual requisito? Tem que, para ter o direito à moratória, eu tenho que contratar, então, 100 funcionários. Contratei 100 funcionários. Esse é o requisito, então, que eu tenho que cumprir. Para que eu tenha direito à moratória de 3 anos, tá? Contratei os 100 funcionários, fiz o pedido de administração pública, ela reconheceu que eu cumpri os requisitos, me deu a moratória, me deu direito à moratória há 3 anos. Beleza? Na outra semana revogou a lei e falou que não tem mais moratória, não existe mais a moratória nesse sentido. Eu tenho direito a ficar sendo beneficiado por essa moratória durante os 3 anos, porque foi me concedido e eu cumpri os requisitos? Tenho. Ah, mas e o direito adquirido que o artigo fala que não gera direito adquirido? É justamente nesse ponto. Por quê? Eu já foi concedido para mim a moratória, eu já tenho direito à moratória, eu já cumpri os requisitos da moratória, por isso tenho direito a ter a moratória, mesmo que a lei venha a ser revogada. Por quê? Eu tinha que contratar 100 funcionários para ter direito à moratória de 3 anos. Então, até finalizar os 3 anos, eu tenho direito à moratória. Ah, mas o direito adquirido? Aqui não se fala mais em direito adquirido, por quê? Porque nesse caso eu já estou cumprindo aquela moratória, já estou exercitando o meu direito à moratória, já tenho a moratória para mim, beleza? Onde vai funcionar aqui esse direito adquirido? É o que? Publicou a lei, eu fiz o pedido de administração pública, ou melhor, vou fazer o pedido de administração pública, mas antes disso contratei os 100 funcionários, mas não pedi para administração pública ainda, só contratei os 100 funcionários. Nesse caso, então, existia a lei que criava o requisito 100 funcionários, eu contratei os 100 funcionários e vou fazer o pedido amanhã. Só que hoje veio uma lei e revogou a moratória. Eu tenho direito adquirido a pedir a moratória e ter a concessão da moratória porque eu já contratei os 100 funcionários? Não. Por que não? Porque eu não fiz o pedido de administração pública ainda, não foi declarado por ato administrativo o meu direito à moratória, não foi me concedido o direito à moratória de 3 anos.
Eu estou lá naquele período ainda em que existe a lei, eu contratei a pessoa, só que eu não consegui ainda fazer o pedido de administração pública. Então, nesse caso, é que não gera direito adquirido, beleza? Aprofundando um pouco mais esse tema aqui, o que a gente teria? Vou imaginar o seguinte, eu, ao invés de só contratar os funcionários, já contratei os 100 funcionários e fiz o pedido de administração pública. Já pedi para ela, tá? E aí eu estou aguardando ela se manifestar. Ela demorou uma semana para se manifestar. Nesse período veio uma nova lei e revogou a moratória. Beleza? Eu cumpri os requisitos? Cumpri. Estão todos eles cumpridos? Estão lá tudo aquilo que a legislação pediu? Sim. Então, se tivesse a lei, eu teria direito à moratória? Teria. Tá? Eu seria agraciado para essa moratória. A administração pública depois responde por uma semana e fala assim, ó, não vai ser concedida moratória porque a lei foi revogada. Pode fazer isso? Não. Por que não? Porque eu já cumpri todos os requisitos. Eu já tenho direito a essa moratória. Eu já cumpri tudo e já pedi para a administração pública. Ela tinha simplesmente que analisar se eu cumpri os requisitos e me deixar ter a moratória por 3 anos. Beleza? Então ela não pode negar o meu direito à moratória porque a lei foi revogada. Porque eu já iniciei o pedido, já fiz o protocolo inicial. Então não me atinge essa revogação. Certo? Agora imagine o seguinte. Eu contratei 99 funcionários e um estagiário. Estagiário não é funcionário, tá? Ele não é considerado ali uma funcionária, é considerado uma pessoa que está ali para aprender. Portanto, ele não entraria naquela composição de contratar 100 funcionários. Eu errei? Errei. Contratei menos. Então, eu entreguei a administração pública, veio a revogação da lei. Aí o que ela faz? Ela nega o meu pedido e fala, você contratou só 99 funcionários, portanto, não cumpriu os requisitos da lei. Eu posso chegar a contratar um funcionário correndo e voltar e fazer o pedido novo, já que tem uma lei que revogou? Agora não. Por quê? Porque agora vai ser um novo pedido para a administração pública. Agora eu vou perder aquele prazo que iniciou lá com o meu pedido inicial, com o meu pedido que fiz quando tinha contratado os funcionários. Tá? Nesse caso, eu perdi aquela chance porque a lei foi revogada. Beleza? Então, quando fala lá que não gera direito adquirido, a interpretação que a gente faz aqui, a leitura que a gente faz, justamente essa. Quando eu ainda não pedi para a administração pública, tá? E a lei foi revogada. Então, mesmo que eu tenha contratado, mesmo que eu tenha cumprido os requisitos, se eu ainda não pedi para a administração pública, se não fiz o pedido de administração pública, não fiz a prova para ela que eu já cumpri todos os requisitos, eu não tenho direito de adquirir, então, a moratória. Certo? Outro detalhe com relação a esse mesmo artigo, ele fala o seguinte, que será revogado, tá? O professor administrativo ele pode explicar um pouco melhor para vocês aqui as questões do ato, mas basicamente é o que? Ato de revogação e ato de anulação são muito diferentes. A revogação é quando a administração pública, por motivo de conveniência ou oportunidade, não interessa mais aquela prática do ato, mas não tem nada ilegal, ela só não tem mais interesse no ato, não é conveniente para ela, não é oportuno para ela, tá? Agora, quando há ilegalidade por parte da administração pública ou do particular, eu vou anular esse ato. Tanto que a gente tem a súmula do STJ 463, que ela deixa bem claro isso, né? A administração pública poderá, portanto, é um modal deontico facultativo, tá? Poderá, então ela pode ou não, tá? Ela pode ou não, poderá revogar os seus próprios atos quando inoportunos e inconvenientes, tá? Esse é o ponto. Mas deverá. No caso ali eu tenho um modal deontico obrigatório. Ele deve fazer aquilo, tá? Mas deverá anular os seus atos quando ilegais. Porque se ela não fizer anulação, o judiciário pode anular. Agora, por motivo de conveniência e oportunidade, método administrativo, o judiciário pode revogar um ato administrativo? Não, não pode. Por quê? O judiciário não pode entrar no método de administração pública. E esse critério de conveniência e oportunidade é critério meramente administrativo, é mérito administrativo, só ela pode saber se é conveniente ou não. Por isso então que essa súmula é muito importante para a gente, quando se fala então que poderá revogar seus próprios atos quando inconveniente e oportuno e deverá anular os seus atos quando ilegais. E aí voltando aqui ao artigo, né, ele fala, será revogado de ofício sempre que se apurar que o beneficiado não satisfazia, portanto, não cumpriu os requisitos, tá, anteriormente, ou deixou de satisfazer as condições que foram impostas. Ou seja, eu tinha que contratar 100 funcionários, contratei 99 e um estagiário, passou, tá? Então não tinha cumprido, não tinha satisfeito os requisitos. Pode ser revogado esse ato moratório depois de concedido? Pelo artigo pode, tá? Ou contratei os 100, ganhei a moratória, no outro dia mandei 50 embora. Só precisava só de 50 funcionários, mandei 50 funcionários embora, só fiquei com 100. Na execução do ato, eu deixei de cumprir os requisitos? Deixei.
O que acontece nessa estrutura? Vai ser revogado? Não, vai ser anulado. No caso, quando não foi cumpridos os requisitos, mas mesmo assim foi concedida a moratória, ela foi concedida de forma ilegal. Portanto, vai ser anulada essa moratória. E mais, quando se fala então de que deixou de cumprir os requisitos na execução, eu vou ter a anulação desse ato, mas pelo Instituto da Cassação. Eu vou cassar a anulação, a moratória desse contribuinte, por quê? Porque na execução do ato, na execução da moratória, ele deixou de cumprir os requisitos legais. Portanto, nessa situação aqui não seria correto se tratar, como fala o artigo 155, falar em revogação do ato administrativo de moratória, tá? E sim, anulação ou, se for o caso na execução, anulação por cassação. Beleza? Bom, galera, só para a gente encerrar aqui, eu queria, já que a gente falou desse panorama geral sobre moratória e parcelamento, para a gente encerrar, eu queria tratar com vocês aqui, a gente tem um tempinho, né? Justamente o que vem acontecendo hoje com a nossa sociedade e principalmente com os pedidos judiciais. Lógico, isso é uma visão que eu tenho particularmente, tá? Não quer dizer que seja certo ou errado, tá? A gente vê muitos juízes federais, estaduais concedendo liminares aí, como também vê muitos juízes federais, estaduais não concedendo liminares. Os advogados estão fazendo os pedidos defendendo seus clientes, em que sentido? Eu quero que seja suspensa a cobrança dos créditos tributários, tá? Durante pelo menos 3 meses, para que a empresa, por conta dessa pandemia, ela possa superar esse momento. Bom, primeira coisa, quem tem competência para dar moratória é a Fazenda Pública. Então ela pode entender se é possível ou não conceder moratória, não é o juiz, tá? Então para isso teria que ter o quê? Uma lei que estabelecesse os critérios da moratória, tá bom? Eu tenho, no caso de tributos federais, uma portaria lá de 2012, que na época instituiu lá a possibilidade de você dar uma moratória para os contribuintes por conta de alguns municípios, alguns estados terem decretado lá estado de calamidade pública. Tá? Esse estado, então, de exceção, permitiu que se criasse a moratória. Mas veja bem, naquele momento foi uma crise ambiental. E essa crise ambiental, essa crise que assolou aquele período lá em alguns estados, alguns municípios, a União, então, através de uma norma, tá, possibilitou a moratória, possibilitou, então, a dilação do prazo de pagamento, possibilitou, então, que as pessoas tivessem lá 90 dias para pagar o seu tributo federal, beleza? Isso foi num momento diverso do que acontece hoje. Hoje tem uma pandemia de saúde, uma pandemia mundial, que não se confunde com aquela crise ambiental que a gente teve no passado. E para eu ter a moratória hoje, eu teria que ter uma legislação, uma lei, que venha atribuir lá esse estado de calamidade pública e junto com ele, com justificativa para ele, justificar o quê? Que é uma crise social em que eu necessito da moratória para o contribuinte. Então eu vou fundamentar a moratória concedida hoje a esse estado de pandemia que a gente tem vivenciado na sociedade brasileira hoje. Então aí sim seria possível conceder a moratória. Por quê? A moratória, por ser um benefício tributário, ela só pode ser concedida por lei, tá? Então eu não posso, por analogia, criar critérios lá sem legislação. Agora, pior ainda, são as liminares que estão sendo concedidas, pelo menos na minha opinião, nos tributos estaduais, nos tributos municipais. Por quê? Eu não conheço ainda a legislação estadual e municipal que tenha concedido moratória. Mesmo porque o valor do tributo que não vai ser pago para o Estado, para a União, para o município, ele vai deixar de ser utilizado com o gasto que você tem com a saúde por conta dessa pandemia. Então, de onde é que o tributo, melhor, de onde é que vai sair a fonte de renda do Estado? Da tributação. Então, a gente pode dizer que 90% do que arrecada o Estado, a União e o município vem da tributação, vem de receitas derivadas. Então não é defender o fisco aqui, mas a gente tem que ser correto. Por quê? Aqui como professor eu não posso chegar para vocês e falar, pode ser concedido simplesmente porque tem uma pandemia e por analogia eu concedo a moratória. Não, a moratória só pode ser concedida por lei. E somente quem tem a competência para criar o tributo é que pode dispensar a sua cobrança. Mesmo porque é somente o fisco que consegue saber lá aonde ele pode dar aberturas para a cobrança ou não do tributo. Até mesmo a gente pode ver, né? A União ela tem lá atuado nessa crise em suspender o pagamento de tributos federais, como contribuições, suspender o pagamento de tributos federais, no caso dos tributos para os simples, microempresas, pequeno porte. Então eu tenho lá verificado que está sendo feita alguma coisa. Agora, não cabe ali ao judiciário decidir conceder a moratória ou não, tá bom? É lógico, a gente tem lá teses definidas de um lado,
tese definidas de outro, e a gente tem lá muitas vezes o quê? Uma concessão de uma liminar fundamentada, no caso da União, numa portaria do passado, que ela não vem regulamentar o artigo 152. Eu deveria ter, então, uma lei para tanto. Tanto que a gente está vendo agora que as liminares estão sendo cassadas nos tribunais. Por quê? Eu tenho lá que ter uma certa restrição e somente autorizar o reconhecimento do direito à moratória através de lei. Existe, sim, fundamento para a concessão da moratória hoje, por União, Estados e Municípios? Existe. Por que existe? Porque a gente tem um estado de pandemia que afeta toda a sociedade e dificulta o pagamento de tributos pelos contribuintes. Então ali cabe sim à União, Estados e Municípios criar a moratória, mas criar a moratória por lei, conceder a moratória por lei e aí, se for o caso, fazer os seus limites dentro da lei, mas não simplesmente por analogia, por equidade, fazer a concessão de moratória porque o Estado não deu. Eu não posso, porque o Estado não deu a moratória, o Judiciário então fazer essas vezes. Porque nesse caso, o que o Judiciário está fazendo é o quê? Ser o que se chama de legislador positivo, que é criar lei, criar regra. E essa não é a competência do Judiciário, beleza? Bom, essa é mais minha opinião com relação ao que está acontecendo hoje, né? Já que a gente está falando da matéria aqui, parcelamento e moratória, eu acho que cabe aqui essa manifestação com vocês, tá? Então, se tiverem lá estudando para as provas, pode ter certeza que esse é um tema que vai cair. E aí deixem bem claro para vocês, por mais que a gente tenha decisões contrárias do Judiciário, ainda se tem o quê? A afirmação do que tem no Código Tributário Nacional. A moratória e o parcelamento só podem ser criados por lei. E quem cria a lei é somente aquela pessoa que tem a competência para criar o tributo. Por quê? Quem cria o tributo também tem poder para criar, tem a competência para criar a dispensa da cobrança do tributo. Beleza? Certo, pessoal?